a gente entende que o principal desafio que nós temos é justamente construir esse ambiente para o reconhecimento do etanol como um dos principais agentes de descarbonização e, portanto, sustentabilidade no mundo, né? Então, assim, nosso grande desafio é posicionar o etanol como uma oferta importante, como uma oferta válida para as demandas de mobilidade sustentável que a gente vai ter, que a gente já tem no presente e que vão ser cada vez mais no futuro. Nós estamos muito satisfeitos com o resultado do RenovaBio. A nossa maior ambição para o ano de 2020 era o programa nascer, o programa se colocar de pé, e com todas as turbulências possíveis e imagináveis, inclusive com a pandemia do Covid-19. Isso foi possível, o RenovaBio aconteceu e mostrou grande resiliência, né, por um lado. Isso é fruto do trabalho muito árduo feito pelas usinas, pelas nossas associadas, que, primeiro, foram ágeis no processo de certificação, segundo, perceberam que a gente sai de ser apenas um negócio sustentável, mas para ter sustentabilidade como um negócio, né? Ou seja, isso está ligado muito ao nosso desafio, ou seja, transformar a nossa indústria na indústria da sustentabilidade, aquela que não é só a indústria sustentável, mas que tem a sustentabilidade como um negócio, ou seja, nós vendemos, entre aspas, um serviço de sustentabilidade. Vendemos energia de baixo carbono, vendemos mobilidade de baixo carbono e vendemos redução de emissões offshore, vamos dizer assim. Né? Por quê? Porque todas as grandes empresas, depois as médias, depois as pequenas, todos vão se ver obrigados, por mecanismo de mercado, a reduzir as suas emissões. E muitas delas não vão conseguir fazer isso on-board, não vão conseguir fazer dentro da empresa. Né? Então, eles vão precisar daqueles que, por vocação, pela estrutura do negócio, pela estrutura de produto, possam fazer isso para eles através de um mecanismo que é o do crédito de descarbonização. Né? Então, assim, oferecer mobilidade sustentável, oferecer energia sustentável e oferecer descarbonização. Por isso a gente sai do ponto em que a gente já é uma indústria altamente sustentável para ter a sustentabilidade como processo industrial. A gente saiu dessa equação carro elétrico versus etanol. A nossa equação hoje é carro elétrico mais etanol, porque o processo de eletrificação ele traz algumas vantagens, ele traz um processo de ganho de eficiência em relação ao motor de combustão, motor a combustão, mas ele precisa resolver um segundo problema, que é o problema da geração de energia elétrica. Porque se eu faço um motor elétrico que traz ganhos de eficiência, isso é verdade, mas a minha geração de energia elétrica não é limpa, a minha geração de energia elétrica não é low carb, né, low carbo, eu não resolvi o problema. Porque o problema é de aquecimento global, não é local. Então, se eu tirar a emissão do carro aqui, mas mantiver a emissão ou aumentá-la na termoelétrica a carvão, a gás natural, a diesel, a 50, 60, 100, 200 quilômetros, isso não resolveu o meu problema. Né? Então, a gente vê o quê? Que nas versões híbrido flex, né, que você tem ainda um motor a combustão, mas já um ganho de eficiência com motor elétrico que ganha energia elétrica ali da frenagem e assim por diante, você já tem hoje o carro mais limpo do mundo com isso, que é o Corolla híbrido flex e agora o Corolla Cross. O próximo passo disso é o que a gente chama de pilha combustível, célula combustível, que é o quê? Eu mantenho o motor elétrico, ganho a eficiência dele, mas a geração de energia elétrica eu faço dentro do carro. Como? Eu abasteço o carro normalmente com etanol, por exemplo, célula combustível etanol. Eu abasteço o carro normalmente com etanol. Com reformador, eu capturo as moléculas de hidrogênio, das quais o etanol é super rico, né? Tem 6 átomos de hidrogênio para cada molécula de etanol. E com esse hidrogênio eu faço energia elétrica dentro do carro.
Qual que é a grande vantagem disso? Primeiro, eu não preciso mudar toda... Primeiro, eu tenho redução de carbono assim, de verdade, né? Ou seja, tenho um ganho de eficiência com o motor elétrico e tenho toda a eficiência que a gente já conhece do biocombustível, que tem altíssima capacidade de reduzir emissões mesmo em motores a combustão, né? Hoje, o carro mais básico abastecido com etanol no Brasil é mais limpo do que o melhor carro elétrico europeu, né? Agora, com esse processo, quer dizer, eu vou ter o melhor dos dois mundos, eu vou ter o melhor dos biocombustíveis com o melhor do processo de eletrificação. E com uma vantagem enorme. Pensemos o seguinte: primeiro, que o carro elétrico plug-in, eu não estou dizendo que ele não vai ter espaço, a gente defende na Única que essas questões devem ser resolvidas via mercado, né? Não tem que ter vencedor, perdedor a priorístico. Toda vez que o Brasil fez isso e outros países fizeram isso, não funcionou, né? O mercado ainda, e acho que vai ser sempre, com as deficiências que tem, como tudo na Terra tem, mas o mercado é o maior distribuidor de justiça que o mundo tem, né? Você consegue ir ajustando as coisas, distribuindo justiça na economia da melhor forma com ele. Então, a gente não está aqui dizendo tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então, vai ter espaço para todo mundo. O que a gente enxerga hoje o modelo europeu de eletrificação, muito baseado em plug-in, ele, primeiro, não resolve, nesse momento, a geração da energia. Dizem que vão fazer até 2050, melhorando a sua fonte energética. Se a gente põe biocombustível, a gente já faz isso hoje, né? Imagine que a gente tivesse eletrificação com biocombustível, a gente entrega uma redução ainda maior do que o etanol, por exemplo, já gera, hoje, não precisa ser amanhã, depois, etc. Segundo, você não precisa ter uma alteração drástica da infraestrutura. No Brasil, isso custaria mais de R$1 trilhão para você substituir toda a nossa estrutura de abastecimento líquido por abastecimento via recarga rápida. Mas tem um projeto aqui, tem um projeto ali. Não, isso é fantástico, tem que abrir espaço, tem que ter lugar para todo mundo. Mas quando a gente pensa numa solução do Iapoque ao Chuí, né, da ponta dos Seixas ao extremo oeste do Brasil, a conversa muda. Nós temos um país de mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, né? E quando você põe feito cálculo, esse cálculo não é meu, esse cálculo é da empresa de pesquisa energética, a EPE, isso custa mais de R$1 trilhão, entre 220 e 300 bilhões de dólares, né? Quer dizer, um dinheiro que o Brasil não tem para fazer hoje. E terceiro e último ponto, você tem um grande problema ainda do custo dos veículos quando são feitos, porque as baterias são muito grandes, e com baterias muito grandes, você tem aí um custo muito elevado. E esse carro na Europa tem um subsídio de 9 mil euros, quer dizer, 70 mil reais. O Brasil não tem também condição de pôr um subsídio. E detalhe, para que nós vamos para o modelo europeu, sendo que hoje o nosso veículo já é mais limpo do que o deles? Não faz sentido, mas faz muito sentido a gente completar. Falta uma última volta, digamos assim, para isso se tornar comercial, né, a célula combustível, que aí sim nós temos um produto para o Brasil, para a América Latina toda, e um produto para uma parte relevante do mundo. Então, isso se conecta à sua primeira pergunta em relação ao nosso desafio, ou seja, consolidarmos o nosso posicionamento de hoje, mas com um olhar muito fixo no futuro, onde a gente não tem dúvida, trabalhando direitinho, a gente tem um lugar privilegiado no futuro da mobilidade sustentável.